Olá, vou falar um pouco sobre área, volume e perímetro. Bem, a área, o volume e o perímetro são medidas dos elementos das figuras geométricas. A área mede a superfície de uma figura plana, a base vezes a altura, enquanto o perímetro, o contorno, são os lados, já o volume mede o espaço ocupado, portanto pertence à geometria espacial e é dado pela multiplicação das três dimensões. A diferença entre área, volume e perímetro é que a área como calcula, por exemplo, as unidades da forma, o que é o volume, por exemplo, as unidades e a forma, e o que é o perímetro e como calcular as formas. Essas vão ser as diferenças que a gente vai observar. De forma bem resumida, a diferença entre os três é: a área é a medida da superfície de uma figura, então a geometria plana. O perímetro é o contorno das figuras. O volume é a medida do espaço ocupado por uma figura. No caso, seria tudo que contém aquela área, certo? Bem, o que é a área e volume? A área e volume são, respectivamente, as medidas da superfície mais exterior e a medida daquilo que cabe dentro do interior. O exterior, área, e volume, aquilo que cabe dentro do interior. As duas medem partes ocupadas pela figura e a diferença é que se referem à geometria plana e a outra espacial. O que é a área? A gente está vendo esse quadradinho aqui. Esse aqui é uma pequena área desse cubo todo, certo? Então, a área disso aqui todo seria o que? Se você for contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E se você for contar aqui para baixo, também tem 13. Temos 13 retângulos. Então, para a gente saber quantos retângulos teriam ao todo, sem contar, a gente teria que fazer simplesmente isso aqui, ó. 13 vezes 13, porque é uma área de 13 por 13. E 13 vezes 13 é igual. 3 vezes 3 é igual a 9. 9. Aqui temos um 9. Espera aí. 13. 13 vezes 13 vezes 13. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 1 é igual a 3, né? 1 vezes 3 é igual a 3. E aqui dá 9. Certo? 9 passa, ele fica. 3 mais 3, 6. Espera aí, eu acabei errando. Então aqui não seria 9. Aqui não seria 9 não. Aqui é 1 vezes 1, 1. Então 169 quadradinhos ao todo temos aqui dentro. Então 169. A gente descobriu a área. Deixa eu apagar tudo aqui para ficar mais bonitinho. 169. Ao todo a gente tem uns 169 quadradinhos aqui. E dá igual a esse valor aqui, 169, certo? Vamos para o próximo espaço. Como calcular a área? Então, aqui é alguma coisa que é bem simples, né? No caso, isso aqui, um quadrado seria todos os lados. Você teria que somar todos os lados, né? Só que mais simples é só multiplicar um lado por ele mesmo, porque todos os lados valem o mesmo. Tipo 4 seria igual a 16, porque 4 vezes 4 é igual a 16, certo? 4 vezes 4 é 16 e 4 dividido por 4 lados dividido por 16 é igual a 4, né? No trapézio você vai pegar a base menor e somar a base maior do trapézio e multiplicar pela altura, que é dada aqui em H, e dividido por 2 por conta dessa areazinha aqui, certo? O retângulo a gente faria por seguinte forma, como a gente fez anteriormente, né?
Vai multiplicar a base pela altura, que vai dar igual à área do retângulo. O triângulo equilátero, a gente vai pegar um lado e vai, como os dois lados são iguais, né, vai levar ao quadrado e vai multiplicar por 3 elevado a por 3 ao quadrado, por 3 ao raiz de 3 e vamos dividir por 2, certo? Só que esse aqui não é muito cobrado no Enem, então não precisa se preocupar tanto assim. Um triângulo qualquer, já esse assim a gente algumas vezes ele é bem visto no Enem, e você vai pegar a altura e a base, multiplicar e dividir por 2, porque dois triângulos é igual a um retângulo, certo? Aqui, ó. Então esse triângulo que os dois lados não são iguais é que então ele seria meio retângulo, certo? E um paralelogramo é basicamente um retângulo, então é base vezes altura. Aí só que essa altura não vai ser aqui assim, certo? Vai ser assim, que é a maior altura que tem. Um losango, você vai pegar essa dimensão maiorzinha e vai multiplicar por essa dimensão menorzinha e vai dividir por 2, certo? O círculo, que é a questão, é o que mais cai, que eu vou trazer muitos vídeos sobre isso, que você vai multiplicar por π, que é o valor exato, aproximadamente 3,14 dividido por um raio ao quadrado, que se o raio é dado por essas partezinhas aqui, por essa meia parte, então você vai multiplicar por 2, certo? Vamos passar. Para calcular a área de uma superfície é comum multiplicar o valor da base pela altura do objeto de algumas figuras como triângulos e círculos, que tem suas fórmulas próprias. Outras formas, como polígono, que tem 5 lados ou mais, podem ser divididas em triângulos, assim calculando a área dos triângulos e somando-os. Então, vamos fazer um desenho aqui no polígono que tem mais 5 lados. Vou fazer um de 6. 2 aqui, 2 aqui. Descer mais um aqui, fechamos aqui. 2 lados em cima, um embaixo. A gente faz um pra cima aqui, outro aqui. Temos um triângulo. Aqui a gente temos outro triângulo. Aqui outro triângulo. Aqui outro triângulo. E aqui fechando, tem mais 2. Então aqui a gente temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o polígono de 6 lados a gente ia multiplicar o valor desse triângulo aqui, essa parte aqui até o meio, por 6, certo? Aqui as unidades utilizadas para as áreas, que são esses aqui, que caso você precise, você tem que saber que quilômetro vai vir aqui tem um quilômetro, é 1, 2, 3 para metros, então você vai ter que multiplicar por 3, certo? Aqui você teria, como está o quadrado, você tem que somar, certo? Você vai ter que somar esses três números ao quadrado aqui, ou você multiplica aqui, ó, que vai dar 2, que vai dar 6, certinho? Então tem que ficar ligado nisso aqui. Se você for mudar um número ao quadrado, vai dar isso. Se não tiver ao quadrado, então normal vai ser 3 o resultado. Mas como ao quadrado, vai ser 6, certo? Aí tem que lembrar que a unidade é exatamente o que eu falei, que a unidade dada ao quadrado, porque multiplicamos as dimensões, então logo a gente vai multiplicar m por m, vai dar m ao quadrado, certo? Aqui vamos fazer uma questão sobre isso. Aqui a gente tem um tapete de 2 metros. A Fabíola quer comprar um tapete quadricular que cubra a mancha do seu piso. O tapete deve ter 2 metros de largura e 123 centímetros de altura. Que ele quer saber qual a área que deve ser que o tapete deve cobrir em metros. Só que você deve reparar
aqui está em centímetro, então a gente teria que transformar. E de centímetros para metros a gente divide por 10. Vamos dividir por 10. 1, 2, 3. Aí dividindo por 10 não daria porque a gente está esquecendo o que antes do 10 vem o dan. Então a gente bota 100. E aqui a gente vê aqui, dá para dividir por 1. Aí vai dar vírgula. E a gente poderia repetir só esse número que está aqui, certo? Então só repite. Aí 1, 2, 3. Certo? Então, o que temos aqui é exatamente 1,23 metros, certo? É o mesmo esquema da altura. Se eu tenho 1,70 centímetros, eu tenho 1 metro e 70. 1 metro e 70, certo? É o mesmo esqueminha. Então, aqui a gente vai ver a área, como ela é um tapete retangular, a gente vai fazer em retângulo. E 1,23 metros vezes 2 é igual a... Espera aí, passei sem ter. É igual a exatamente 2,46 metros ao quadrado, certo? Aí está resolvida essa questão, simplesinho. E o que é o volume? Volume é o que é uma figura mede na sua capacidade. O volume, para medir... Deixa eu começar. O volume de uma figura é a medida da sua capacidade. Usamos o volume para medir quanto cabe dentro dos sólidos geométricos, ou seja, os corpos que possuem dimensões de larguras, altura e profundidade que pertencem à geometria espacial. Aqui está uma foto do copo justamente para você ver, tipo assim, o volume é o que contém, o que cabe lá dentro, certo? Então, como calcular o volume? O volume de uma pirâmide. Aqui, ó, vamos ver. O volume da pirâmide é basicamente esses três lados aqui, ó. Um triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo lá atrás, outro triângulo aqui atrás. São três partes. Então tipo seria como multiplicar um triângulo, certo? É bem interessante isso, mas vamos lá. Aqui, ó, o AB depende do formato da base, seria a base aqui. Se a base se a área da base, a gente vai ter que ver a área, depois que é um quadrado, então a gente tem que saber as dimensões da parte de baixo, certo? E vezes a altura dessa pirâmide. Isso tudo dividido por 3, porque uma pirâmide 3 pirâmides dá igual, acho que dá igual a alguma figura geométrica que agora não vem em minha mente. Um cone, que você vai medir a base, que ela vem em π, vezes o raio, que é a metade, vezes a altura, vezes essa alturazinha aqui. E um cilindro seria igual a... não posso esquecer de dividir por 3. O cilindro, que ele é igual a π vezes o raio, vezes a altura total. Isso aqui a gente não divide por 3, por quê? Por conta que você percebe que aqui, ó, ela tem vai ter uma escalada aqui assim, e aqui não tem. Então a parte de baixo e a parte de cima é igual. Então o resultado do volume não vai precisar ser dividido. Já o prisma, ele vai precisar da base. A base é exatamente a base do triângulo, a área do triângulo. Então depende se é um triângulo equilátero ou um triângulo isósceles, ou qualquer outro triângulo. E o cubo é a base, a área da base
que aqui seria uma área de um quadrado. Então, se for 4, a área é 16, então seria 16 vezes a altura, ou como tudo aqui é igual no cubo, seria 4 ao cubo, que seria 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, que seria igual a 64, certo? A área de uma esfera, vamos fazer o que? A área de um retângulo plano, de um círculo plano, vezes 3,3 dividido por 4, não, 4 dividido por 3. Exato, é basicamente isso que daria o valor do resto do preenchimento, basicamente, que seria 3 dividido por 4, certo? Então isso aqui eu também vou fazer alguns vídeos para esclarecer mais a mente. O volume é dado pela multiplicação da altura, largura e o comprimento. Como a gente já viu, se a gente sabe a geometria plana, a gente basicamente é só um pulo, é só uma multiplicaçãozinha a mais para o volume, que acrescenta a largura, que é dada em A. A largura, então, a altura já tem no outro, e a largura também. O comprimento é uma nova parte, certo? Então é só um pequeno acréscimo. Alguns sólidos, como os cones e cilindros, têm fórmulas próprias, outros não, certo? Então fica bastante ligado no cone, o cilindro e os primos e as esferas também. As unidades apresentadas, assim como eu falei antes, essa aqui é basicamente igual. Importante dizer que o volume ele é dado ao cubo, certo? O volume é dado ao cubo, tipo, por conta que tem 3 unidades, se você está multiplicando 3 unidades, então o valor vai ser dado ao cubo, assim como o cubo, certo? Tem que lembrar isso, o volume é cubo. Mas se você for contar como líquido, ele não vai ao cubo, porque a medida de líquidos os líquidos basicamente eles já são elevados ao cubo, certo? Aqui uma questãozinha. Marcelo tem uma piscina que mede 4 metros por 6. Essa aqui seria a base. Então 4 vezes 6 é igual a 24. Então a gente temos 24 metros. E ela tem 1 metro de profundidade. Então a gente vai 1,5 metro de profundidade. Então seria igual a 36 36. Ele quer saber quantos litros de água precisa para encher a borda. Então, temos isso aqui. Como isso aqui é ao cubo, 3 metros cúbicos é igual a 36. Então, tipo assim, como eu disse antes, 36 mil litros, certo? 36 mil litros. Como eu disse antes, aqui só precisou mudar para decímetro. Os litros não tem o cubo, porque já o líquido já o volume que vai estar dentro, certo? E um perímetro. O perímetro é basicamente a soma de todos os lados. Então, vai somar todos os lados do triângulo. Então, aqui seria tipo 3 vezes L. Aqui 4 vezes L. Aqui seria 4 vezes L também, porque um losango é igual a um triângulo de lado. Só muda aquilo lá por conta que vai medir isso aqui.
o perímetro de um retângulo é esses dois somados mais esses dois somados, os dois somados, que é igual a 2 vezes b. Então você vai somar todos esses lados aqui. O trapézio é a mesma coisa, você vai somar esse lado e esse lado com esse lado aqui também, esse aqui também. Já o círculo, basicamente, você vai multiplicar por 2 o valor da área do círculo, você vai multiplicar por 2, que vai ser o perímetro disso aqui. Basicamente, o perímetro é a soma de todos os lados da forma geométrica, certo? Aqui, como calcular o perímetro de um cubo? Nos casos dos sólidos, os conceitos de perímetros é o mesmo, mas o cálculo é um pouco diferente. Vamos pegar um exemplo. Um cubo. Seu perímetro é a soma do comprimento de todas as arestas. Então, o comprimento do cubo é 12 vezes a medida das arestas. Por conta que um cubo ele tem 12 arestas, né? Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Aí aqui temos 12 arestas num cubo. A ver se é a soma das 12 arestas. Então é só multiplicar 12 vezes a base. Simples, simplesinho. Então é isso aí. Acabamos.